Bem, eu vou conversar agora com o professor Antônio Carlos Trindade de Moraes. Ele é muito conhecido na cidade, é um dos titulares do Colégio Ideal, é o representante local da Fundação Getúlio Vargas, com vários cursos de pós-graduação, mas ele é muito mais conhecido entre seus alunos, antigos alunos e atuais, pelos macetes. Os macetes que são essenciais para a gente entender essa nossa língua portuguesa, que é um pouquinho complicada. É a língua mais falada no hemisfério sul e a quarta mais falada no mundo. Professor Antônio Carlos, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Muito obrigado, sinto-me lisonjeado com o seu convite. Estamos Ah, que aqui para fazer os nossos ex-alunos se recordarem dos macetes quentes. Isso. E é tão importante, a gente grava tão mais rápido, sem problema, quando a gente trabalha com esses macetes, com o usual, né? Eu tenho visto muita gente que usa áudio no WhatsApp porque tem receio de escrever errado, né, professor? São tantos detalhes, são tantas exceções na língua que a gente acaba se complicando. Eu elenquei aqui 30 casos de confusão permanente na linguagem, tanto Excelente. escrita quanto falada. E eu É, queria uma explicaçãozinha sua rápida para a gente gravar. Por exemplo, a diferença de onde e aonde. muito bem. Às vezes a pessoa diz assim: aonde você está? Aonde você está? Então, o macete é o seguinte: se você usa aonde, você tem um a preposição. Então, com preposição. Onde? Sem o a, então, sem preposição. Então, o macete é o seguinte: com movimento, o verbo vem ser com preposição. Então, nós Se vamos. estiver em movimento, Verbo com movimento, então grava com movimento, com preposição. Então, aonde você vai? Então, vai. O verbo ir é um verbo com movimento. Então, eu vou usar com preposição. Então, é aonde. Agora, onde você está? Está, sem movimento, sem preposição. Macete fácil, fácil, fácil. realmente. Pois é. Mas A se não ser que não o for cara explicado escreva dessa em tu, aí não forma. pode. É. Eu vi uma placa, precisam-se de bons amigos, Ah, precisam-se de bons é, amigos. é isso mesmo. Esse caso aí é o seguinte: a pessoa ainda não adquiriu a gramática funcional da língua portuguesa. Então é o seguinte: a pessoa vê de empregados, né, de funcionários, a preposição de. Vê no plural, aí coloca precisam-se. O problema é o seguinte: não se usa a preposição sendo sujeito. Quando eu vejo de empregados, de funcionários, de amigos, é preposição de. Então não pode ser mais sujeito, é um objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque eu faço a pergunta com preposição. Se há preposição, não há sujeito. Então o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então precisa ser de bons amigos, precisa de bons companheiros, né? Precisa de boa leitura. Por falar em placa, tem muita aí, aluga-se apartamentos. Aí não vai alugar nunca. Aí não vai alugar nunca, de jeito nenhum. Porque se apartamento está no plural, o verbo tem que ir para o plural. Alugam-se. Aí, nesse caso, o aluga é sujeito. Por que é sujeito? Porque não há preposição. Não existe a preposição, ele é sujeito. Olha, cobrem-se botões. Não vai cobrir nunca. É cobrem-se botões, porque o botão está no plural. Né? Às vezes tem placa que coloca assim, eu já vi. Leciona-se português e inglês. Qualquer dia eu vou parar lá e vou colocar aprende-se. Porque leciona-se português e inglês, tem que ser lecionam-se português e inglês, porque o sujeito é composto. Então o verbo tem que ir para o plural. Bem, o uso do mim, então isso aí é um erro total. As pessoas falam, entre eu e tu haverá um acerto. É verdade. Olha, eu e tu só podemos usar eu e tu se for sujeito. Não sendo sujeito, está errado.
eu e tu só funciona como sujeito. O pessoal chega e diz assim, está numa reunião, então, olha, vem cá, vem cá, vem cá. Sente aqui, entre eu e o meu amigo. Não senta que está errado. Não pode sentar. Porque quando eu digo entre eu, o entre é preposição. Então, eu não posso usar o eu. Porque não existe sujeito com preposição. Se o eu só funciona como sujeito, e tu também, então tem entre mim e ti. Entre mim e ti. Aí Mas é o isso é um lugar. erro permanente, né, professor? É verdade. No dia sim, outro também o pessoal comete isso, entendeu? É. Entre ele O e tu não mim há é problema. uma coisa muito complicada. Aí a pessoa diz assim: ele trouxe o trabalho para mim fazer. É. Ele trouxe o trabalho para mim fazer. Ele trouxe o trabalho para eu fazer. A minha Porque filha está trouxe, antes de um verbo, é. a minha filha trouxe um bolo para mim comer, não, para eu comer. Quem vai comer sou eu. Então não pode ser mim. Mim se eu tirar o comer. Ela trouxe um bolo para mim, aí tudo certo. Falo muito. Ele está no celular. Olha, ele está no celular. Às vezes eu ligo, oi, meu amigo, tudo bem? Chama seu irmão. Ei, meu irmão está no celular. Ah, ele está dentro do celular? Porque no é a preposição em mais ó. A preposição em significa dentro, dentro, ou então sobre, em cima. Se eu digo que ele está no celular, ele está dentro do celular. Então, ele está ao celular. Porque a preposição a significa proximidade. Cadê seu pai? Ah, meu pai não pode atender agora. Por quê? Porque ele está na mesa. Eu pergunto, e cadê os pratos? Se ele está na mesa, ele está em cima da mesa. Não, ele está à mesa almoçando. Então, ele está ao celular. Ele está ao celular, ele está à mesa. Na calçada ou à calçada? Ele está na calçada, né? Porque ele está em cima da calçada. Ele está em cima da calçada. Está em pé, está em cima da calçada, sobre a calçada. Meu carro ficou em calçada de pedestre. Quando eu digo meu carro ficou em calçada de pedestre, ficou sobre a calçada de pedestre, ficou em cima da Então, calçada. está errado dizer o meu carro ficou na calçada. Não, está certo, porque na é em mais a. Você usou a preposição em. Eu posso usar, meu carro ficou em calçada ou na calçada. Que a Professor, há preposição... também uma confusão muito grande. Em domicílio ou a domicílio? Qual o correto? Olha, é o seguinte, quando você diz eu vou a domicílio, você não entra na residência. Você não entra Deixa na na residência. portaria do prédio, deixa na frente da casa. Exatamente. Eu vou entregar a minha gramática, né, a domicílio. Porque eu não vou entrar na casa para entrar, para entregar a gramática. Não precisa. Né? O médico atende o paciente na Em residência. domicílio, ele entra. Ele entra, é diferente. O em é entrar e o a não, é próximo. Eu quero falar consigo. É impressionante como uso Assim, isso. As pessoas acham que fica mais elevado falar dessa forma. isso é usado muito também o namorado, né? O namorado quer dizer uma palavra doce para a namorada. Meu amor, eu quero falar consigo. Ela vai embora, deixa ele sozinho. Porque se ele quer falar consigo, ele quer falar com ele mesmo. Né? Ele não pode dizer, eu quero falar consigo, né? Eu quero falar com você. Eu quero falar contigo. Tudo bem. Mas consigo não. Por exemplo, aquele amigo viajou e levou a pasta consigo. Tudo bem, levou a pasta com ele. Porque consigo reflete aqui, ao sujeito. Agora, isso é um vício de linguagem muito usado pelo português de Portugal, né? O uso Verdade. incorreto do consigo. Ah, sim, sim, eles usam muito. Ora, pois. É isso mesmo. Me disseram que foi aprovado no concurso. Ah, WhatsApp. Me falaram. Nós nunca poderíamos iniciar uma oração com pronome pessoal oblíquo, aí não pode. Disseram-me. Disseram-me, entregaram-me. Não pode iniciar com pronome. Não é isso? Aí Comprei o pessoal começa. 200 gramas de queijo. É só ficar no supermercado. É. Supermercado do lado do queijo. Quando for medida de peso, tem que ser 200 gramas. É masculina, a palavra é masculina.
Mas né? erram muito, né? Muito, 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 né? 200 gramas. Vou Já. dar um chego no mangueirão. Ah, eu vou dar um chego. Olha um chego. O chego só pode ser verbo. Não pode ser verbo. Então, eu vou dar uma chegada ao mangueirão. Quem chega, chega a algum lugar. Então, por exemplo, a pessoa vai ao Rio, aí diz, mamãe, eu cheguei no Rio. Ela diz, tudo bem, minha filha, quando chegar ao Rio, me liga. E quem chega, chega a algum lugar. Eu cheguei ao Rio, agora eu estou no Rio. E o paraense tem um vício com referência à costa. Coça aí a minha costa. Isso, como se tiver só uma costa. Quer dizer, as Nossa, minhas costas, são duas, minhas costas, é plural, é minhas costas. que é, Correto. é a costa esquerda e a costa direita. É correto, ele é completo. Mas o que confunde, por exemplo, a bunda tem uma divisão, mas é uma só. Por que a costa que não tem divisão são duas? É É porque uma está em cima, complicado outra embaixo. entender. Hã? Porque uma está em cima, outra embaixo. A minha estadia no Rio foi muito agradável. É estada e É, estadia. o pessoal realmente se engana com isso, né? Você é o seguinte, a estadia é só transporte, entendeu? A estadia dos aviões, dos navios nos portos do Pará é sempre rápida. Então, é estadia. Agora, nossa, das pessoas, é estada. Quer dizer, a estada do meu amigo no Rio foi excelente. Mas a pessoa geralmente diz estadia, né? Não, é É. estada. Então, a Claro, isso pessoa é estada e algum elemento, transporte e assim por diante, é estadia. é estadia, A é estadia. embarcação é estadia. Estadia, embarcação, estadia. Avião, meio de transporte é estadia. Fazem 10 anos que trabalho na empresa. Isso aí, fazer e haver, é um problema sério. Ah, é verdade, é verdade. Ah, Antônio Carlos, já trabalho, já fazem 10 anos. Foi mais tempo aí. Olha, o verbo fazer, indicando tempo, ele fica na terceira pessoa do singular. Faz 10 anos, faz 20 anos, faz 30 anos, faz 50 anos. Então, ele fica sempre na terceira pessoa do singular, mas o pessoal usa no plural. Não, fica no singular. Faz 10 anos, faz 20 anos que eu trabalho naquela empresa. E quando usam o fazem, quando não é, no sentido de tempo. Ah, quando não indicar ideia de tempo, justamente. Aí você usa o verbo no plural. Haveriam várias pessoas na reunião. Muito importante essa sua frase. Olha, haveriam várias pessoas na reunião. O verbo haver, com sentido de existir, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, que tal a reunião? Boa, boa. Várias pessoas. Ih, rapaz, havia umas 50 pessoas. Não, havia. Se havia, é porque existia. O verbo haver, com sentido de existir, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, havia uma pessoa, havia 10 pessoas, havia 50 pessoas. Sempre o verbo haver ficará na terceira pessoa do singular, no sentido de existir. Aliás, o verbo haver ele atrapalha muita gente, né? Agora, trocar o haver do verbo haver por haver. Geralmente, em vez de escrever o a, ver, escrevem o verbo haver. Verdade, verdade. O WhatsApp revelou muitos que nunca frequentaram o macete. Com certeza. No WhatsApp, eles vão cortando, vão cortar, tá, né? Vai cortando, Não, e cortando. muitos cortam porque não sabem realmente escrever. Inventaram uma linguagem lá, coisa e tal, para a gente pensar que é uma coisa moderna, mas na verdade é que não sabem escrever. É verdade. Cortam os verbos e assim vai, e a gente Cortando tem que se virar tudo. para entender. Aí, chegando na prova, o pessoal sai cortando também. Mas E nos concursos, nas provas, só caem esses detalhes, né, professor? Se Justamente, todo mundo só. acerta, o professor não vai perguntar.
Pô, verdade. Aí o pessoal já erra. Quer dizer, costume de casa vai à praça. É, Né? é o caso do seríssimo e seriíssimo. Não é? Isso. Esse é um caso seriíssimo. Eu não esqueço nunca mais isso. Mauro, é o seguinte: os alunos, o pessoal aprendeu, sabe tudo isso porque foi ensinado, né? Foi ensinado no ensino médio. Ensino médio. Eu até hoje leciono, eu continuo lecionando, continuo lecionando. Eu leciono no Colégio Ideal, nas turmas do ensino médio, nas turmas regulares, específica medicina, e para as escolas militares. Eu continuo lecionando, dando meus passeios da língua portuguesa. Né? Então, o que, que acontece? O aluno aprendeu tudo isso, ele não mudou, aprendeu. Mas, com o tempo, ele vai pelo som. Eu acho que tá soando legal, eu acho que está certo. Mas só que eu sou professor, continuo de língua portuguesa e não professor de canto. Entendeu? Então, eu não vou pelo som. Não é a sonoridade, né? Fica É, esquisito, mas é o correto, é seríssimo. o correto. Então, por quê? Veja bem, vamos ver, explicar aqui. Você mexeu os dedos, as mãos, né? Porque eu estou precisando de um quadro aqui para escrever. Então, você tem belo, belo, tiro ó, ficou bel. Então, acrescente o sufixo íssimo, fica belíssimo. Quando eu digo lindo, tiro ó, fica lindíssimo. Quando eu digo sério, tiro o, fica seri. Então coloca íssimo. Então, seríssimo. São dois is Dois e is. um acentuado. Um acentuado, que é a palavra proparoxítona, toda palavra proparoxítona leva acento. Né? Então, o que, que acontece? Eu digo ela é feio. Feio. Eu tiro o, fica feio. Aí eu coloco íssimo, então fica feíssimo. Senão ele fica horroroso. Deve ser 2 horas da tarde. Também o Deve pessoal ou engana muito. devem? Então, o que acontece? É fácil. Quando você usar dois verbos, pega o último verbo. O último verbo é ser. Qual é o certo? São 2 horas ou é 2 horas? São. Então tem que ser Então, deve. Devem. Toda vez que aparecerem dois verbos, você trabalha com o último verbo. Aí você faz verbo ser, né? 2 horas. É 2 horas ou são 2 horas? São 2 horas, então devem ser 2 horas. Quem comanda é o verbo principal, é o último verbo. Isso para tudo. Tudo é assim. Fácil. Super maceteado. está na hora da reunião começar. Isso aí o pessoal erra muito. Está na hora da reunião começar. O que, que eu falei no início? Sujeito não possui preposição. Sujeito não possui preposição. Quando eu digo está na hora da reunião começar, olha, o que é que vai começar? A reunião. Então é de a reunião. De a reunião. Não pode ficar da reunião, porque o sujeito é a reunião. Beberam e comemoraram antes do árbitro terminar o jogo. Antes do árbitro terminar o jogo. Quem é que vai terminar o jogo? O árbitro. Então, antes de o árbitro terminar o jogo. Isso é fantástico, isso cai muito em concurso. Muito. Isso Sim, cai em concurso. sim. É só esses detalhezinhos que confundem todo mundo. Por exemplo, nos Justamente. casamentos. Viva os noivos! Olha, às vezes o cara ainda não se serviu nem nada, ainda não está na comemoração, né, que está com fome, doido para comer alguma coisa. Ele diz, viva os noivos! Não, depois que ele come, que ele está tranquilo, vivam os noivos. Porque os noivos é o sujeito plural, então o verbo tem que ir para o plural. Vivam os noivos. Então é uma coisa simples, né? Mas a pessoa diz, viva os noivos! Não, é vivam os noivos. Não estuda e nem trabalha, professor. Olha aí, não estuda nem trabalha. Tem que ser Então, o a nem pessoa. nem. Nem estuda e nem trabalha. Então, se tem o nem, não pode ter o e, porque o e já está inserido no nem. Quando você usar o nem, o e já está dentro, o e está dentro. Então, não estuda, nem trabalha. E nem trabalha. Entendeu? Porque o nem significa e nem, que o E pessoal os usa. casais que dizem eu lhe amo? Eu lhe amo. Está mandando errado. Porque é o seguinte.
Quando eu digo para os jovens lá do ideal, olha, quando diz eu lhe amo, estou não estudando o ideal, não. Não. Já estou aqui, por causa do lhe. Por causa do lhe. Já sei que não estuda. Então é o seguinte, olha, o verbo amar é direto. É super direto. Amar é super direto. É uma coisa boa, amar. Entendeu? Então, se o amar ele é transitivo direto, o lhe nunca pode ser objeto direto. Nunca. Então, não pode dizer eu lhe amo. Tem que dizer eu amo você, tudo bem? Ou então eu amo-te, tá? Porque o te pode ser direto ou indireto. Então, eu amo-te. Ou então, se eu, para uma mulher, eu digo eu amo-a. Eu amo-a. Mas pode ser que ela não entenda muito, ei, vai morder outro. Mas se o cara chegar com essa linguagem aí, ele vai perder a namorada rápido, É não? verdade, eu amo você. Eu amo você. É, Pronto. E você fica bem na foto. não usar lhe nem o te. Não, pode dizer o T. O T, pode dizer Eu eu amo te você. amo, pode dizer? Não, Não. corretamente não. Porque é o seguinte, Então, pois é, nem o te nem o lhe. Ou então o te como amo-te. eu amo-te, ele pode. Agora o lhe não Mas pode, fica nem o amo, nem esquisito, o né, amo-lhe. professor? É, esquisito fica, mas geralmente quando o verbo vier logo depois do sujeito, e se ele tiver uma ou duas sílabas, o certo é usar o pronome depois. Pronome depois, pelo menos em prova de concurso. Então, eles obedecem a linguagem culta, né? Então, seria eu amo você. Seria o melhor, eu amo você. Então, eu amo-te. Mas, quer dizer, eu te amo, tudo bem. Entre os dois, mas numa prova, ele joga o tempo para depois. Eu amo. Agora, se ele for fazer um concurso, ele dança nesse amor, né? Aí ele dança fácil. Você Meu pode passar uma amigo, prova. ah, meu Sim. amigo, tenha feliz férias. Olha, férias. Férias está no plural, então é felizes férias. Olha, feliz férias. Não, felizes férias. Vou Porque sair férias de está no plural. férias ou em férias? Muito bem. Quando eu digo assim, eu vou sair de férias, eu saio de algum lugar, de férias. Mas quando eu digo eu estou em férias, por quê? Eu estou em férias. Porque o em é dentro, então eu estou dentro do período das férias. Então eu estou em férias e não eu estou de férias. Entendeu? Então eu estou em férias, eu estou no período das férias. Eu entrei em férias, no período das férias. Agora eu saí de férias. Eu Aí tenho pega a certeza preposição que plus. você será aprovado. Ah, isso aí, o pessoal fala muito, assim, escreve muito. Certeza pede a preposição de. Né? Eu tenho certeza De que você de será que aprovado. você foi aprovado. Mas o pessoal esquece, né? Eu tenho certeza que você foi aprovado. Faltou o DR. Professor, são tantas regras que é um negócio complicado, não é tão fácil Não, assim. não é regra, não. Não trata de regra, porque eu não falo nem regra nem caso. Você sabe disso. É macete, é macete. É falar certeza. Certeza de alguma coisa. Eu tenho certeza de alguma coisa. É só explicar a pessoa. Entendeu? É um complemento nominal aí. Certeza de que, né? Eu tenho certeza que você não. Eu tenho certeza de que você. Tá? É só uma revisãozinha. Por sinal, até eu tenho um curso gratuito. Que foi aquele curso Está na que internet? você participou. Não, é presencial aqui na São Francisco, gratuito para concurso, toda quarta-feira. Já tinha 5 anos esse curso. Assim, eu não cobro nada, entendeu? É só para eu relembrar a língua portuguesa. Então, ele funciona todas as quartas-feiras, das 18h30 às 20 horas. Quem quiser, é só entrar no meu WhatsApp e se inscrever, né? Porque é um período de inscrição, que às vezes lota, o aluno passa, todo mundo passa. Estudou comigo, é aprovado no concurso na língua portuguesa, eu garanto. Caramba, passou, ele vai. Alguns ficam e fazem muitos concursos. Eles querem continuar, vão fazendo vários concursos até ele se adaptar naquele valor que ele quer ganhar. Entendeu? Então, eu tenho 5 anos nesse curso. Toda quarta-feira eu estarei nesse curso, sempre das 18h30 às 20 É horas. uma atualização. Atualização da língua portuguesa, entendeu? Eu corrijo prova. Eu li alguma coisa que as pessoas também falam errada, seria uma reciclagem. Você não recicla pessoas, você atualiza.
recicla Atualiza, produtos, professor. não é? É uma atualização, atualização, Então, atualização. usar o reciclar aí estaria errado, né? É atualizar, atualizar, atualizando sempre, né? E eu corrijo as provas dos concursos, tá? Mas eu corrijo assim, é a C, por quê? Agora, por que não é A, por que não é a B, por que não é a D? Você está entendendo? Assim. E Vai aplico, eliminando. vou eliminando, explicando o porquê. Aí pronto, aí na prova você já Professor, começa a ter. venho por meio desta. Isso é muito Ah, usado. não. Nas correspondências, venho por É, meio. quando Não vem por meio de escrevia, outra. né? Venho por meio desta. Não, começa logo o assunto. Solicite, venho por meio desta, não vem por meio da outra, de outra. Então, não pode. Eu custo apanhar meu ônibus de manhã. Olha lá, eu custo. Está custando quanto? Ela tem preço? Não tem preço. Não, Eu custa-me. demoro. Ou custa-me. Custa. Custa-me, né? Apanhar o ônibus. Né? A gente comentou o Sírio de 2022. Ah, meu amigo, o pessoal fala muito todo mundo sabe que é gente. Vamos evitar a gente. Nós comentamos o CID 2022. Nós comentamos. Ele comentou, Mas o eu. agente não se torna mais fácil, já que a gente acaba tendo que conjugar o verbo mais facilmente? Não é um atalho? Sim, mas a gente, Usando sabe? nós temos que conhecer a conjugação de todos os verbos. A gente usando o agente fica mais fácil, professor. Sim, então, pessoal. Sim, nas perguntas do concurso nunca vem a gente, eu sei disso, né? Eu não venho, porque a gente é uma linguagem descontraída. É, Entendeu? Então, é evitar a gente, é a linguagem coloquial, né? Que não é a coloquial. linguagem de prova e de concurso. Não, não, não. A gente não. Entendeu? Nós, né? Provas de concurso é sempre a linguagem culta. A linguagem culta, a linguagem culta, a linguagem culta. Esse Peço a me... Vossa Senhoria um minuto da vossa atenção. Isso nós recebemos muito, né? Às vezes eu recebo certas correspondências que eu penso que o cara é americano, estrangeiro. Mas eu vou ver, não, ele mora no Brasil. Que é o seguinte, peço a Vossa Senhoria um minuto da vossa atenção. Como é Vossa Senhoria, ele coloca vossa. Pronome de tratamento, terceira pessoa. Então, peço a Vossa Senhoria um minuto da sua atenção. Sua atenção. Né? Terceira pessoa. Porque o vossa é só para você falar com a pessoa. Bom, Olho eu no quero, olho, olho no olho. eu quero falar com o governador do estado. Aí eu chego, falo com o chefe de gabinete, digo, eu gostaria de falar com Sua Sua Excelência. Excelência. Sua Excelência, que eu falo dele, sua. Quando eu falo com ele, vossa. Como vai, Vossa Excelência? Tudo bem? Então, vossa fala com ele. Quando você escreve, aí vem, peça a Vossa Senhoria um minuto da sua atenção. Porque aí, Vossa Senhoria é o pronome de tratamento. Todo pronome de tratamento é terceira pessoa. Então, vossa é segunda. Então, peço a Vossa Senhoria um minuto da sua atenção. Há muitos enganos aí, né? A pessoa se engana Professor, muito. a linguagem é muito dinâmica e nós, brasileiros, somos muito criativos nisso. Então, há uma necessidade permanente de atualização. Com certeza, com certeza, com certeza. Entendeu? E é bom a pessoa faz esse meu curso, é tranquilo, 1 hora e meia passa rápido, rápido. E outra coisa também, Mauro, eu faço assim, muita revisão em empresas e não cobro nada, tudo 0800. E eu não preciso nem fazer licitação, entendeu? Eu vou, tá entendendo? Aí faço a revisão, o pessoal gosta de vir no Tribunal de Contas do Estado, vou até voltar agora para o Tribunal de Contas do Estado, dia 7 de dezembro. Tribunal de Contas do Município, na JUSEPA, no Comando Geral da Polícia Militar, lá na Associação Comercial do Pará, entendeu? Na Unimed, para os colaboradores da Unimed, entendeu? Fiz para os paroquianos da Igreja de Santo Antônio de Lisboa, os paroquianos da Igreja da Trindade, entendeu? Eu não cobro nada, 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 entendeu? Então, eu apresento a minha gramática e aqueles que gostam que adquirir poderão adquirir a minha gramática. Você está entendendo? Mas é facultativo. Então, minha aula é só macete, é só o que você está me perguntando agora, coisa do dia a dia, entendeu? Então, o Professor, pessoal.
Muito obrigado. Isso faz tempo, essas aulas. Eu fui seu aluno ainda antes do Ideal, no Colégio Marista, né? Depois veio o É verdade. Ideal. Já fui aluno do Ideal, da Fundação Getúlio Vargas. Isso não acaba nunca, né? Fui seu aluno na Federal, lá foi inglês, no caso. É verdade, que beleza, formidável. Eu fico muito lisonjeado, viu, de você me convidar. Outra coisa, Mauro, muito importante, é que o pessoal diz assim: eu tive na sua casa há 2 semanas atrás. Não É. tem 2 semanas na frente, não é? Há 2 semanas Isso atrás. não é uma redundância impressionante. Impressionante. Mas muitas pessoas dizem. Interessante que quando as pessoas dizem, os alunos me telefonam: ei, professor, você ouviu isso aí? Atrás, de repente o senhor. Eu acho muito legal isso. É muito É. bacana. E jornal, ao ler os jornais, o índice de erros ainda é bastante grande, né? A Folha de São Paulo só admite até 5% em cada página, mas a gente vê esse uso errado que acaba distribuindo erro para tudo que é lado. Às vezes eles colocam entre aspas, né, para dizer que foi realmente o entrevistado que falou. Então, Aí coloca SIC, quando o cara fala sim, errado, é também para fala errado. safar a barra do repórter. É. Professor Antônio Carlos, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por socializar esses conhecimentos, esses macetes, no momento que todo mundo está estudando. Estamos entre os 2 domingos do Enem, todo mundo com o livro na mão, preocupado, a família toda se preocupa. É sempre interessante a gente rever esses dados. Muito obrigado, professor, pela entrevista. De nada. Obrigado também, Mauro. Até a próxima, se Deus quiser.